Banco do Brasil. Nesse vídeo a gente vai resolver somente questões do Banco do Brasil e, para poder pegar essa folha, só ir na descrição. Vamos lá. Número 1. Um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é... e temos as opções. Vamos lá. A gente sabe que toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários, é a manchete que deve ser o quê? Negada, sim ou não? O jornal teve que se retratar negando a manchete. Como é que a gente vai negar essa frase aqui? Ah, Felipe, se toda agência tem déficit de funcionários, então a negação é muito fácil. Nenhuma agência tem déficit de funcionários. Não, filhão. É exatamente isso que a questão vai te induzir a pensar. Só que você não nega o toda com nenhuma, ou todo com nenhum, nunca. Por que não, Felipe? Muito simples, olha só. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários, certo? Se uma não tiver esse déficit de funcionários, já não vai ser uma inverdade que toda tem o déficit de funcionários? Claro. Então, para eu negar toda agência tem déficit de funcionários, basta que uma não tenha. Então a negação é pelo menos uma, alguma, ao menos uma, no mínimo uma, tranquilo? Então a negação de toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários é alguma, ou pelo menos uma, ou no mínimo uma, enfim. A agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Onde tem isso? Aqui, ó. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. A letra C. Show? Cai na pegadinha não. Número 2 diz o seguinte, vamos lá. João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Pensemos. A gente sabe o que? Conta-se a história aí, né? De que o João pegou R$ 900 emprestado, certo? A juros compostos, ou seja, vai batendo juros sobre juros. E a taxa aí desse empréstimo é de 10% a cada mês. Passaram 2 meses, sim ou não? E ele pagou uma parte já da dívida. Pagou uma parte do empréstimo. Que parte? R$ 600. Um mês depois, pagou tudo, liquidou o empréstimo. E aí pergunta justamente o valor do último pagamento. Esse um mês depois, quanto que ele pagou? Vamos descobrir isso aí. Vamos por partes, olha só. No primeiro mês, o que aconteceu? Ele pegou lá os R$ 900 e, como o juro aí desse imposto, ou melhor, desse empréstimo, é de 10% ao mês, no primeiro mês vai bater 10% em cima desses R$ 900, desse capital, sim ou não? Se vai aumentar 10% em cima de 900, quanto que vai ficar? Presta atenção. Se aumenta 10% e o total é 100%, vai ficar 100 mais 10%, 110%. Então a gente pode encontrar o valor que fica multiplicando diretão por quem? Por 110%. Isso no primeiro mês. Quanto que vai ter? Então quanto vai ser o total desse empréstimo lá no primeiro mês? A dívida dele. 0 de cima corta com 0 de baixo. Posso cortar esse 0 aqui com esse também, né? Multiplicação. E aí terei 90 vezes 11, que é a continha que eu vou fazer. Fácil. Por quê? 11 vezes 9 é 99. Com 0 no final, 990. Então, no primeiro mês, R$ 990 é o valor da dívida, o valor do empréstimo. Tranquilo. Só aqui, 2 meses depois que ele pagou os 600. Então, vai incidir mais 10% de juros aí, né? Vamos calcular, então, isso no segundo mês. Agora, eu vou pegar os 990 para poder colocar os 10%, e não mais os 900. Então, 990 vezes, como vai aumentar 10%, 100 mais 10%, 110%. É pelo que eu posso multiplicar para poder encontrar o valor final. 0 de cima posso cancelar com 0 de baixo, um daqui de baixo com um de cima lá, ficamos com 99 vezes 11. Ah, Felipe, beleza, que conta difícil. Calma, filhão, olha só, multiplicar por 11 é mole. Não é 99 vezes 11? Qual é o último algarismo? 9. Repete ele lá. Soma os algarismos,
de 2 em 2. No caso, só tem 2, então somos 2. 9 mais 9, 18. O 8 vem aqui, sobe 1, o 1 lá. E aí, coloca o primeiro algarismo aqui também. Só que não subiu 1 aqui, quando você fez essa conta? 9 mais 1, 10. Olha lá, ó, já fez a conta. 1.089. Então, no segundo mês, o valor da dívida, que tinha começado lá em R$900, já está em R$1.089. Como ele pagou os R$600, então, ó, 1.089 menos 600, a dívida vai ficar quanto? A gente faz a conta, né? 9 menos 0 é 9, 8 menos 0 é 8, 10 menos 6, R$489. No terceiro mês, ó, porque diz, ó, um mês após o pagamento dos R$600, liquidou o empréstimo. Então, no terceiro mês, ainda vão incidir 10% de juros em cima desses 489 aqui. Vamos calcular quanto que vai dar nisso aí, né? Terceiro mês, ó, 489 vezes 110%, mesmo raciocínio que eu já expliquei, que dará o quê? Corto, ó, 0 de baixo com de cima, fico aí com 489 vezes 11 sobre 10. Vamos fazer aquela multiplicação marota que eu acabei de ensinar, olha só, vamos praticar isso aí. Pego o 9, que é o último algarismo, ó, coloco lá, show? Somo de 2 em 2, então 8 mais 9, 17, ó. 7 vem aqui, sobe 1. 8 mais 4, ou 4 mais 8, dando mesmo 12. Mais 1 que subiu, 13. Sobe 1. 4 é o primeiro algarismo, coloco aqui. Só que não subiu 1 lá para 4, então 4 mais 1, 5. Pronto. Dividido por 10, ó, vou voltar uma casa. Então, 537,90 centavos. Isso é aproximadamente o quê? 538, na letra E. Show? Vamos para a próxima. Quase que a folha vai embora. Número 3. Número 3 fala assim, ó. Para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento, 26/3/1980. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Ok. Vamos lá, então. Vamos entender aqui a história. A gente sabe que o Guilherme lá ele vai se cadastrar no site e ele precisa criar uma senha, ó, numérica com quem? No mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Então pode ter 4 dígitos? Pode. Pode ter 5? Pode. Pode ter 6? Também pode. Show? Ele vai utilizar o quê? Ó? Apenas algarismos da data de nascimento. Quais são os algarismos que tem na data de nascimento dele? Olha só, 2, 6, 0, 3, 1, 9 e 8. Esse 0 aqui você não vai contar porque já falei um 0 aqui, certo? Então eu tenho 2, 6, 0, 3, 1, 9 e 8. Tranquilo? Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Beleza. Como a gente sabe que ele pode criar senha com 4, com 5 ou com 6 dígitos, eu vou considerar isso daí. Olha só. Senhas com 4 dígitos, com 5 dígitos e com 6 dígitos. Então, ó, deixa eu pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dígitos. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Show? A questão diz ainda o quê? Que ele vai ter que criar essas senhas com os algarismos da data de nascimento dele. Deixa eu anotar quais são, né? Só para não ter dúvidas. Então, ó, 2, 6, 0, 3, 1, 9 e 8. O 0 não vou repetir porque já está escrito aqui. E essas senhas precisam ter algarismos, ou melhor, não podem ter algarismos repetidos, né? Sem algarismos repetidos. Então precisam ter algarismos diferentes. Vamos pensar, olha só. Para a senha de 4 dígitos, ele pode começar com quantos algarismos possivelmente? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos na data de nascimento dele, 7 algarismos diferentes, então ele vai poder começar com 7 algarismos. Pode começar com qualquer um desses 7 aqui. Escolhido um desses 7 aqui, sei lá, digamos que comece com 6 a senha. Começou com 6, quantos vão sobrar para o segundo algarismo? Vão sobrar, ó, 1, pulo 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, um a menos, né? Porque precisam ser diferentes, sem repetição. 6 algarismos para o segundo. E para o terceiro, eu vou eliminar mais um. Então, 5 algarismos possíveis. E para o quarto,
elimino mais um. Então, 4 algarismos possíveis. Acho que deu para pegar a ideia aí, né? Então, para o primeiro algarismo, 7 possibilidades. Para o segundo, 6. Para o terceiro, 5. E para o quarto e último, 4. Pensando na senha de 4 dígitos. Como a senha tem o primeiro dígito, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, o e implícito ou explícito, a gente multiplica as possibilidades. Tranquilo? Então, o total de senhas de 4 algarismos, de 4 dígitos, é essa multiplicação aqui. No final a gente faz. Vamos continuar pensando. E para 5 dígitos, para 5 algarismos diferentes? Poxa, para o primeiro dígito, quantas possibilidades se tem? 7 possibilidades, não é isso? Caso a senha fosse de 5 e não de 4. E para o segundo dígito, 6 possibilidades, uma menos. Para o terceiro, 5 possibilidades. Para o quarto, 4. E para o quinto, 3 possibilidades. Vai sempre diminuindo um. Acho que deu para pegar a ideia, né? Multiplicamos todos eles pelo mesmo motivo que eu havia falado anteriormente, né? Vão ter primeiro, e segundo, e terceiro, etc, etc, até o quinto. E para 6 algarismos distintos, para 6 dígitos diferentes, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. 7 inicialmente, 6, depois 5, depois 4, 3 e por último 2 possibilidades. Multiplicamos geral. Agora pensa comigo, filhão, olha só. Pode ter senha de 4 dígitos? Pode. Pode ter de 5? Pode. Pode ter de 6? Também pode. Então pode ser isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, não é? Então a gente vai calcular isso aqui, depois soma com isso aqui, que a gente também vai calcular, e depois soma com isso aqui, que a gente também vai calcular. Ah, Felipe, beleza, então vamos começar a fazer essas contas aí. Pode até ser, mas calma, olha só, deixa eu te dar uma visão diferenciada. Pode fazer a conta que vai dar no mesmo, relaxa, só te dar uma visão. Percebe, você aí, que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 ó, aparece em todos, se ligou? Aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Qual é a diferença? Aqui ó, tem um 3 multiplicando, então posso dizer, ó, vamos chamar 7 vezes 5 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, sei lá, de qualquer coisa. Vamos chamar de uma coisa que eu gosto, chocolate. Show? Então, ó, tem um chocolate aqui, sim ou não? Apareceu uma vez. Aqui, ó, multiplica com 3, então tem 3 chocolates, tranquilo? E aqui, ó, multiplica com 3 vezes 2, que é 6. Então eu tenho 6 chocolates. Opa! Então vê se você concorda comigo. Isso aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que eu estou chamando carinhosamente de chocolate, vai aparecer quantas vezes aí nessa soma que a gente vai ter que fazer? 1, mais 3, mais 6 vezes. Então, filhão, nós precisamos somente fazer o seguinte, ó, isso aqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes, sim ou não? 6 mais 3 mais 1, 10 vezes. É a resposta para o problema. E se você fizer isso, depois isso, somar, vai dar o mesmo valor. Ó, 7 vezes 6, 42. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 42, ó, vai terminar em 0, né? E 2 vezes 42, que é 84. 84, ou melhor, 840 vezes 10, 8.400. Uma letra B. Show? Questão de número 4 diz o seguinte: segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, SINPE, os gastos militares dos Estados Unidos vêm crescendo nos últimos anos, passando de 528,7 bilhões de dólares em 2006 para 606,4 bilhões de dólares em 2009. Considerando que esse aumento anual vem acontecendo de forma linear, formando uma progressão aritmética, qual será, em bilhões de dólares, o gasto militar dos Estados Unidos em 2010? Vamos lá. Olha só, vamos organizar o que a questão fala pra gente. Fala o quê? Em 2006, ó, os gastos lá dos Estados Unidos, os gastos militares, eram de 528,7 bilhões de dólares. Então vamos anotar isso aí. Ó. 2006, temos aí 528,7. Tranquilo? E depois diz lá um valor para 2009. E perguntam o valor que vai ser em 2010, dito que é um crescimento linear, formando uma PA, uma progressão aritmética. O que significa isso, Felipe? Significa que, se em 2006 é isso aqui, em 2007 vai crescer um valor, de 2007 para 2008 cresce exatamente a mesma quantidade, de 2008 para 2009 cresce a mesma coisa, e 2008 para 2010 a mesma coisa. Isso é um crescimento linear ou em
PA, tranquilo? Sempre o crescimento é igual, o aumento é igual de um ano para o outro. Então vamos lá, 2007 vai passar, 2008 vai passar, 2009 vai passar e por fim 2010, que é o que a questão quer. A gente sabe em 2006 e em 2009, 606,4 bilhões. Pensa comigo, filhão. Ah, Felipe, eu posso fazer PA? Claro que você pode. Só que eu quero te fazer pensar um pouquinho. Quero forçar a sua cachola. Mas vamos lá, faz da forma que você quiser e vê como é que eu vou fazer. Agora pensa comigo. De 2006 para 2009, quantos anos se passam? 1, 2, 3 anos. Aqui, ó, temos aí um total de 3 anos. Tranquilo? E de 528,7 bilhões para 606,4 bilhões, quantos bilhões passaram, aumentaram? Aqui, ó. Esse menos esse, sim ou não? 4 menos 7, não fica 14 menos 7, pede emprestado? Dá 7 mesmo. Uma casa decimal, uma casa decimal. Como pediu emprestado aqui, ficou 6 menos 8, pediu emprestado 15 menos 8. 15 menos 8 é 7 também. E aí, 60 menos 52, pediu emprestado para emprestar para os outros, 59 menos 52, que também é 7. Tranquilo? Então, ó, em 3 anos, foram 5 bi de dólar. Tranquilo? Agora pensa comigo, quanto que cresce por ano, então? Ó, vamos colocar aqui, ó, o aumento por ano. Vai ser o quê? 77,7 bi dividido por 3, sim ou não? 77,7 sobre 3, que vai dar o quê? 7 por 3 é 3 vezes 2, sobra 1. 17 por 3, 3 vezes 5, 2. 27 por 3 é 3 vezes 9. 25,9 bilhões é o que cresce de um ano para o outro. Como eu sei o valor de 2009 e preciso do valor de 2010, agora que a gente sabe o crescimento de um ano para o outro, o crescimento anual, é simples. Basta somar a esses 606,4 os 25,9 que cresce anualmente. Olha lá, 4 mais 9, 13, né? Sobe 1. 5 mais 6, 11, mais 1 que subiu, 12. Sobe outro. 2 mais 0, 2 mais 1. Aqui é 3. E aí, 6 lá no final, não vai subir nada, só repete. 632, uma casa decimal, 0,3 bilhões de dólares. Onde tem isso? Lá na letra C. Qualquer dúvida, ou se você fez diferente, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.